Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista. A Constituição Federal completou no dia 5 de outubro deste ano de 2013 25 anos de existência. Neste um quarto de século que se pode celebrar e o que precisa ser aperfeiçoado. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema com o professor José Ribas Vieira, ele é professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor José Ribas, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado pela oportunidade que está sendo dada a mim na TV Boa Vontade, para falar a respeito dos 25 anos da Constituição Federal de 1988. Professor, em 1988, como o senhor acabou de mencionar, nasceu a nossa Constituição Federal. Mas, naturalmente, antes disso, aconteceram diversos fatos históricos, muitos debates, muitas negociações, participação popular também. Como é que se deu essa construção das bases legais do nosso povo? É, Alan, o que é importante chamar a atenção é que o Congresso Constituinte de 1987 e 1988 é fruto de de um processo de transição política que houve no país, principalmente já no final dos anos 70 e início dos anos 80. E esse processo de transição se deu muito através dos movimentos sociais. Então, esses movimentos sociais foram importantes para que houvesse essa transição política. Desses movimentos sociais, vale a pena lembrar a campanha das eleições diretas de 84. Além dos movimentos sociais, o Congresso Constituinte resulta de um acordo político que se deu na transição com os militares. Alguns dispositivos da Constituição de 88 traduzem esse acordo que houve na parte da transição. Certo, e a Constituição Federal, o nascimento dela, marcou a história do nosso país de maneira muito profunda, porque foi uma fase, como o senhor bem mencionou, uma fase profunda de transformações no nosso país. Dentro desses 25 anos de existência, o que se pode comemorar do nascimento da nossa Constituição? O que se pode comemorar é principalmente a parte dos direitos fundamentais. Então, o elenco dos direitos fundamentais do artigo 5º são importantíssimos, como também o elenco dos direitos fundamentais da relação de trabalho, que estão no artigo 7º, também o artigo 165 dos direitos de seguridade social, isso pode se comemorar. Agora, também a Constituição de 88 significou um fortalecimento do Poder Judiciário, tá? No sentido de que a sociedade pudesse levar as suas demandas ao Poder Judiciário. Certo, e diferentemente da Constituição americana, que tem 200 anos, a nossa Constituição ela é muito jovem, apenas de 25 anos. Isso nós podemos considerar, professor, algo muito positivo por ser uma Constituição mais recente e retratar de uma maneira mais próxima a realidade contemporânea, ou é algo que causa uma certa preocupação? Alain, é importante a sua questão a respeito de que a nossa Constituição ela seria uma Constituição nova, uma Constituição recente de 25 anos, ao contrário da Constituição americana, que teria mais de 200 anos. Mas nós temos que perceber que também a Constituição americana ela foi muito renovada nesses 200 anos. Ela sofreu apenas 26 emendas, mas a Constituição americana ela foi modificada através de várias interpretações. Aquilo mostra que a Constituição americana é uma Constituição viva. Então nós temos que partir desse pressuposto de que, apesar de ser uma Constituição de 1787, ela é uma Constituição viva. Inclusive, muitas partes da Constituição americana de 1787, principalmente as suas emendas constitucionais, a respeito dos direitos civis,
as emendas número 1, número 10, elas influenciaram muito o debate da teoria constitucional e influenciaram também muito a nossa própria Constituição. Muitos dispositivos do nosso artigo 5º a respeito de liberdade individual, devido processo legal, se deve à Constituição americana. Então, Alain, respondendo a você, apesar dos seus 200 anos, a Constituição americana também é uma Constituição que eu posso dizer jovem e que ela influencia as outras constituições. Professor, a nossa Constituição ela reflete bem a necessidade do povo brasileiro, daquilo que nós precisamos melhorar. Ela é bem reflexo da população? A Constituição de 88 ela resulta de movimentos sociais. E também a Constituição de 88 ela nos traz uma questão importantíssima, que é a diversidade cultural e social. Então, nós temos o artigo 231, que reconhece a sociedade indígena. Nós temos dispositivos a respeito do quilombola. Toda a luta que nós estamos travando hoje no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre casamento homoafetivo, por exemplo, as cotas de ação afirmativa, são resultados do perfil da Constituição Federal de 88, que protege principalmente as minorias sociais. Como o senhor bem mencionou, professor, a Constituição Federal, ela nasce, a Assembleia Constituinte, ela nasce de uma série de questões sociais, de um envolvimento muito profundo do povo nos movimentos sociais. Mas diretamente na criação da nossa Constituição, como é que foi a participação popular nessa questão de todo o processo criativo dela? A participação da sociedade foi muito grande no Congresso Constituinte. Foi a participação, porque através de grupos que participaram do grupo do Congresso Constituinte, de iniciativas, de propostas de emendas, houve iniciativa popular, então houve uma participação muito grande. Fora que a Constituição de 88, embora isso depois foi modificado, ela resulta em subcomissões temáticas. Então, cada tema de direitos fundamentais, poder judiciário. Então, cada um tinha uma subcomissão. Cada uma dessas subcomissões foram pressionadas por grupos, por movimentos sociais. Quer dizer, o próprio formato inicial da elaboração da Constituição, embora isso não tenha prevalecido, foi muito no sentido de canalizar esses interesses da sociedade brasileira. Professor, eu gostaria de sua análise sobre uma coisa. O senhor acha que atualmente nós temos, na condição de cidadãos, nós entendemos o peso que a Constituição Federal, tudo que envolveu a criação dela, a população brasileira ela entende a importância, a relevância que tem toda essa transformação social e que a Constituição representa, não somente legalmente? Existe um autor alemão chamado Conrado Hess, que foi um grande autor da teoria constitucional alemã pós-45, foi um dos grandes intérpretes da lei fundamental. Ele chamava a atenção a respeito da Constituição alemã, que a Constituição alemã tinha aquilo que nós chamamos de uma vontade constitucional. Eu creio que a Constituição de 88 no Brasil já formou essa chamada vontade constitucional, vontade de ter a Constituição. Prova disso, como eu já falei há pouco para você, Alain, nós temos todo o processo de judicialização da demanda ao Poder Judiciário para concretizar a Constituição. Portanto, o fenômeno da judicialização é um fenômeno que demonstra que houve e há essa chamada vontade constitucional. Professor, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui na Boa Vontade TV. Hoje nós estamos conversando com o professor José Ribas Vieira, professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E você segue na audiência da Boa Vontade TV. Voltamos já.